Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para dar prosseguimento às nossas questões de interpretação da Banquibad, né, para a preparatória do curso da PM do Rio de Janeiro. Eu coloquei também umas questões da FGV aqui, que são similares, só para vocês praticarem mais um pouquinho, correto? Então, vamos lá. Só tirar o foco aqui da minha pessoa, para focarmos nas questões. Primeira questão aí, a questão número 11, né? Primeira de hoje. Um texto. Bons dias. Pego na pena com bastante medo. Estarei falando francês ou português? O senhor doutor Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. Se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foroticidade, mando este ofício à fava e passo a falar por gestos. Com base no texto lido, analise as afirmativas. O narrador defende a língua portuguesa? Sim, é o que vimos ali, né? Ele diz que ele não tem outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua, ou seja, a língua dele, a língua portuguesa. O latinista brasileiro cria neologismos? Sim, também está ali, ó. O doutor Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos. Então, né, que parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas, ou seja, de outras línguas. O narrador pretende falar e escrever a própria língua? Sim, está ali, né? Não tem outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. O senhor Castro Lopes quer acabar com frases portuguesas? Não, pelo contrário, ele cria neologismo justamente para usar frases da língua portuguesa, da nossa língua, né? Acabar com palavras e frases francesas. Está aqui, né? Ó. Ele quer acabar com frases francesas, tá? Então, a 4 aqui está errada. Marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas. 1, 2 e 3, alternativa A. Temos aqui a nossa resposta, tá? Passando aí para a próxima, 12. Temos ali uma tira. Vamos ler. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Bom, de acordo com a resposta do personagem Armando, no primeiro quadrinho, ele... Gente, primeiro quadrinho, cuidado, não tire conclusões apressadas. O comando não me diz a tira como um todo, né? A banca não pede que você interprete a tira como um todo, ela se limita ao primeiro quadrinho. Então, para respondermos, temos que nos limitar apenas ao que está escrito no primeiro quadrinho. O que acontece no primeiro quadrinho? Ela faz aí uma analogia, né? Ela usa aí uma forma figurada, através de comparações, para falar do amor. Ela faz uma comparação do amor como uma flor, né? Você tem que cuidar da flor para ela não morrer. Então, você tem que cuidar do amor também para ele não morrer. Só que Armando não é nada romântico e não entende essa comparação. Mas, quando ela fala de carro ali no segundo quadrinho, tudo bem, né? Ele entendeu tudo. Porém, a banca nos limita ao primeiro quadrinho, a somente o primeiro quadrinho. Então, vamos nos limitar ao primeiro quadrinho, onde ela faz a comparação do amor com a flor e ele não compreende. Então, vamos lá, né? De acordo com a resposta do personagem Armando no primeiro quadrinho, ele, olha o an, né? Aquele an interrogativo, assim, surpreso, como quem diz, não entendi. Desconhece o conceito de figuras de linguagem, não entende a linguagem usada por ela, fica surpreso com a linguagem do amor, não quer compreender o que ela diz, fica irritado com a linguagem dela. Esse an é de uma pessoa que não entende a linguagem, né? Ele não entendeu o que ela diz. Então, a nossa resposta está aqui na alternativa B. Né?
não entende a linguagem usada, né, utilizada por ela, certo, gente? Se lembrando, pediu apenas o primeiro, se limite ao primeiro, correto? Vamos à próxima. 13. Vou tirar aqui. 13. No trecho, quando inquiridos especificamente sobre a principal causa da morte entre os jovens, a maioria indicou o uso de drogas, 56,2%. Os acidentes de trânsito, 22,4%. E os assassinatos, 19,8%. A expressão inquiridos pode ser substituída sem alteração significativa de sentido por... Vamos lá, professora, eu não sei o significado de inquiridos. Gente, mas vamos lá, né? A questão da inferência, da dedução, vamos deduzir. Ó, claro, isso aí foi retirado de um texto, na prova vocês vão ter acesso a esse texto, vocês sabem qual é o tema, sobre o que fala, né? Qual o assunto desse texto, então fica muito mais fácil de substituir a palavra. Mas até aqui, ó, só por esse pedacinho, gente, ó, quando inquirido especificamente sobre a principal causa de morte entre jovens, ó, estamos falando aí, né, de um fato, causa de morte entre jovens, a maioria indicou, então, a maioria responde, né, o uso de drogas como, né, o fator mais agravante, ali pelo percentual, acidentes de trânsito, e em seguida assassinatos. Então, vamos lá, eu posso usar romantizados? Romantizado é aquilo idealizado, né? Sem sentido. Acometidos? Não sei, fico ali em dúvida. Atordoado? Não tem sentido, né? Quando atordoado especificamente, né? Uma pessoa atordoada, confusa, tá bom? Acusados? Eles foram acusados? Quando acusados especificamente, ninguém está acusando, não faz sentido, né? Quando adquiridos, o que é adquiridos? Adquiridos é você, né, receber. Quando adquiridos, quando recebidos, sem sentido, tá? Então, nossa resposta está ali na letra B, né? Quando acometidos especificamente sobre a principal causa de jovem. Gente, acometidos significa a mesma coisa que inquiridos, tá? Ah, o que é isso, professora? Interrogados, não é isso? Inquérito, não é um interrogatório? Inquérito? Então, inquiridos, interrogados, acometidos, interrogados, perguntados, certo? Então, nessa vocês não caem mais. Vamos para a próxima, questão 14. Assinale a opção em que todos os vocábulos apresentam um radical com valor semântico, ou seja, de significado idêntico. Valor semântico ou sentido, tá, gente? Sempre que vocês ouvirem essa palavra, valor semântico, a semântica, o sentido, o significado. Vamos lá. Todos os vocábulos apresentam um radical, que é a base de significado da palavra, com o mesmo valor semântico, o mesmo significado. Manual, mancha, mão? Nenhuma tem relação com a outra, né? Terror, aterrar e terreiro? Bom, aterrar e terreiro vem de terra. Sim, essas aí têm o mesmo, né? Radical. Radical é essa parte aqui da palavra. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Ó, tá? Radical é essa parte da palavra, a base de significado da palavra terra, né? Então, ó, aterrar, terreiro. Agora, terror é uma coincidência da língua. Não tem sentido nenhum, né? Não tem correlação nenhuma com aterrar e com terreiro. É outra base, é outra ideia, é uma coincidência da escrita, certo? Aí vamos nascer, ó. Mês, mensal, mesada. Opa! Mês, né? São ali os 30 dias, né? Corridos. Período de tempo. Mensal. Mensal se refere a um mês. Ah, né?
boleto mensal, boleto do mês, tá aí, né? Mesada. Mesada se refere ao quê? A quantidade que você recebe por mês. Meu pai me dá uma mesada. Mesada é o valor que recebemos mensalmente. Cuidado, eu vi aluno errar essa questão, marcar B, porque só se atentou à escrita e não ao sentido, que é o que pede ali, né? Valor semântico, porque confundiu mesada com uma palavra derivada de mesa, né? Como se fosse você ser agredido, ser atingido por uma mesa. Ah, me deu uma mesada, bateu com a mesa em mim. Então, muito cuidado. Tem, né? Essa palavra tem um duplo sentido, né? Ela é ambígua. Pode sim ter o sentido aí que nós chamamos aí de um homônimo, né? É uma coincidência, tá? Origens diferentes, significados diferentes, porém, mesma escrita e mesma pronúncia. Mesada de dinheiro e mesada de você ser atingido por uma mesa, tá? Então, a mesada de dinheiro deriva de mês. Então, nossa alternativa estava aqui. Na D, vítima, vital e vida. Vital e vida, sim. Agora, vítima não tem nada a ver, né? Não se relaciona. Escravo, escrita, escritura. Escrita, escritura, sim, né? Vem de escrever. Agora, escravo não tem nada a ver. Então, reparem, né? São coincidências da palavra, da escrita, né? Da grafia da palavra. Porém, a base semântica de sentido, que é o que ele pede ali, não tem nenhum relacionamento, né? Tá? Então, nossa alternativa é assim. Vamos ver aí a alternativa 15. Perdão, foi demais, né? Alternativa 15. A frase abaixo em que esteja ausente qualquer processo de intensificação intensificação é quando você intensifica, quando você coloca força, né, intensidade em alguma coisa, muito de alguma coisa. Então, olha lá, escolheu um fruto madurinho no tabuleiro. Madurinho, essa palavra, gente, vem de quê? Muito maduro. Então, tem uma intensificação, sim. Então, não posso marcar, né? Ele quer aquela que esteja ausente. José chegou elegantão à festa. Ele chegou elegantão, ele chegou muito elegante. Intensifiquei, né? Então, elegantão também está intensificada. Não posso marcar. Vamos a C. Achou que o corredor estava bem cansado. Olha, bem cansado, muito cansado. Intensifiquei também, né? O quanto ele estava cansado. Além, muito além da fronteira, olha aqui, muito além. Intensifiquei também, né? Então, também não marcarei. Aí eu vou na letra E, ó. Trazia muito dinheiro. Muito dinheiro aqui, tem ideia de intensificação ou quantidade? Quantidade, tá? Muito, tem o mesmo sentido das anteriores? Não, né? Trazia muito dinheiro é a quantidade. Então, nossa resposta está aqui. Não tem intensificação. Gente, observe, dinheiro é um substantivo. Quando a palavra acompanha um substantivo, não é intensidade, tá? É quantidade, é um pronome indefinido que indica quantidade. Então, muito dinheiro não tem intensificação. Ai, professora, fiquei na dúvida. Pegue a palavra e passe para o feminino. Ah, no lugar de dinheiro, coloca aí nota. Traz notas, né? Para ficar mais de acordo. Trazia muitas notas. Ah, eu passei para o feminino, eu passei para o plural, ó, muitos dólares. Não é intensificação, tá? É quantidade, é pronome indefinido. Correto? Vamos ver nos outros aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar um muito ali. Aqui, quando eu falei, né? Escolheu um fruto muito, né, um madurinho, muito maduro,
muito maduro. Se fosse uma fruta muito madura, ó, muito madura. Perceberam? Então, eu não passei para o feminino, eu não digo muita madura. Se isso não ocorrer, é advérbio, é intensidade, tá? Muito maduro, muito madura, ó, muito. Então, se não modificou, é advérbio. Advérbio acompanha adjetivo, acompanha outro advérbio, acompanha verbo. Quem acompanha substantivo é o pronome. Então, dinheiro é um substantivo. Então, o muito aqui não é advérbio. O muito aqui não transmite intensidade. Ele transmite quantidade. Nossa resposta está aqui. Certinho, gente? Bom, agora nós vamos ver umas questões da FGV bem de acordo com o que a gente viu até agora, tá? Daí bate. Olha 16. Na apresentação de um número de uma revista, o diretor inicia o texto da seguinte forma: qual é a verdadeira extensão da vida humana? Estaremos caminhando para uma vida sem limites? Sobre essas perguntas, é correto afirmar que trata-se de perguntas que certamente serão objetivamente respondidas na reportagem da revista, nas reportagens da revista. Gente, é uma pergunta de fato? É uma pergunta para alguém responder? Vamos pensar, né? Ele me deu uma dica ali, né? Na apresentação de um número de uma revista. O diretor inicia o texto, então ele chama a atenção para o texto dele, né? São perguntas retóricas cujas respostas já estão contidas nas perguntas. São perguntas retóricas, sim, só que a resposta não está contida na pergunta. A resposta virá dentro do texto, que é uma pergunta retórica, aquela pergunta que não é para ninguém responder, é aquela pergunta que nós já sabemos a resposta, tá? Então, passaremos aí para a questão, para a alternativa C. Mostram questões que provocam curiosidade nos leitores, aumentando o desejo de leitura. Nossa resposta está aqui, olha. Não é essa a intenção de você começar o seu texto com um questionamento, com perguntas, com retóricas? Retóricas, sim. Olha, se a alternativa B parasse ali, são perguntas retóricas? Ponto. Beleza, acertei. Só que ela vem cujas respostas já estão contidas nas perguntas? Aí não, tá, gente? Então, o erro está naquele finalzinho ali. Então, a C é a nossa alternativa correta. Questões que provocam curiosidade. Eu quero ler, né? Eu quero saber o que ele vai me dizer sobre isso. Então, a resposta está no texto, não na própria pergunta. Vamos ver outra aqui. 17. Bristol. Quando os russos invadiram Paris, depois da queda de Napoleão I, em 1815, utilizavam o vocábulo vestra, equivalente a rápido, para exigir atenção imediata nos restaurantes. A corrupção do termo deu origem a bistrô, aplicado daí em diante para identificar estabelecimentos que ofereciam comida barata e rápida. Essa palavra, que outros relacionam com bistuí, nome de um vinho originário muito popular nessas casas de comidas, foi adotada por grande quantidade de idiomas como sinônimo de restaurante. Nesse segmento, o trecho entre colchetes, ele quer apenas esse trecho final aqui, tá, gente? Ele está falando disso aqui, tá? Esse trecho, ele corrige uma informação dada anteriormente? Não, né? Ele não vem me dizer que não é isso. O que ele faz aqui? Essa palavra que outros relacionam, ó. Ele está me dando um outro significado para a palavra, não é isso? Ó? Nome de um vinho originário muito popular nessas casas de comida foi adotada por grande quantidade de idiomas como sinônimo de restaurante. Então, ele me dá um outro significado para a palavra, não é isso? Tá? Ele começa ali, ó, o vocábulo equivalente a rápido para exigir atenção imediata nos restaurantes, não é isso? A corrupção do termo deu origem a bistrô,
aplicado daí em diante para identificar estabelecimentos que ofereciam comida barata. Então, ele me diz que bistrô pode, né, ter vindo aí do vocábulo vestra, não é isso? Que os russos, né, trouxeram aí para a França, ou bistrô pode ter vindo de biscuit. Então, ele me dá 2 significados. Então, vamos lá. Corrige? Não. Apresenta uma nova informação que confirma o que já foi dito? Não, né? Porque eu não estou falando novamente do vocábulo vestra para, né, justificar bistrô, o sentido de bistrô. Mostra uma ampliação da informação dada antes. Está aqui nossa resposta. Mostra uma ampliação, né? Ele me dá mais uma informação, mais uma possibilidade para o significado de bistrô, para a origem dessa palavra bistrô. Então, gente, leiam com atenção todas as alternativas. Se você ficasse na dúvida, aí até a última, ó, repete uma informação para afirmar, ele repete uma informação? Não. Em uma nova informação, como é que ele repete? Indica outras origens para a palavra estudada. Outras origens, mostra uma ampliação da informação. Eu ficaria com essa aqui, ó. Indica outras origens para a palavra estudada. Não, essa, tá, gente? Essa. Perdão aí pela troca. É ampliação? É ampliação. Só que ali está assim, ó, mostra uma ampliação da informação dada antes. Ah, sim, a informação dada antes se limita ao termo russo, certo? Aqui ele me traz um novo termo, ó, essa palavra que outros relacionam com biscuit. Por quê, gente? Biscuit é uma palavra de origem francesa, tá? Nome de um vinho originário. Viu como é importante ler até o final, para não fazer confusão? Então, tranquilo da gente errar sim, certo? Então, por isso, temos que ler até o final. Essa aqui, sim, com certeza, tá? Indica outras origens para a palavra estudada. A origem aí seria do francês. Inicialmente, ele me dá uma origem do russo, e depois, essa informação entre colchetes vai buscar uma origem da palavra francesa. Olha, viu que interessante? Prosseguindo. 18. Os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao que informam, atribuindo valor de certeza ao que veiculam. Em algumas frases, no entanto, utilizam-se palavras ou expressões que atenuam essa certeza. A única frase abaixo em que não ocorre nenhum tipo de atenuação é: o que é atenuar? É você abrandar, né? Você tentar diminuir. Então, ele me pede a única frase em que não ocorre uma atenuação, né? Tentar aliviar, tentar abrandar. Vamos ver. Segundo alguns, dinheiro não traz felicidade. Olha, segundo alguns, essa palavra alguns atenuou, tá? Porque se eu digo dinheiro não traz felicidade, a minha expressão está afirmando, né? Como se fosse para todos. Então, quando eu coloco alguns, eu crio ali uma possibilidade de trazer sim, né? Então, tentar atenuar essa minha certeza, essa minha afirmação. Na B, o novo governo talvez traga muito progresso. Olha aí, né? O advérbio talvez me trazendo uma dúvida e quebrando essa minha certeza, né, de que o novo governo trará, né, progresso. Eu digo que talvez traga, então atenuei a minha afirmação. C. A guerra na Ucrânia poderia trazer mais prejuízos. Olha só, eu não digo que ela trará, eu digo que ela poderia. O verbo aí, né, o verbo poder, no futuro do pretérito, me cria uma possibilidade, tá? Então, também são os tempos do subjuntivo, né? O indicativo é o tempo da certeza, o subjuntivo é o tempo o subjuntivo é o tempo da dúvida, né?
Então, provavelmente traria, né, esse prejuízo. Possivelmente o Brasil será campeão do mundo. Possivelmente me traz uma dúvida, né? Então, quebrou nossa certeza. Aí nós vamos na E, ó. Devagar se vai ao longe, mas nunca se chega. Olha, gente, nunca se chega. Que afirmação certeira, né? Então, ó, não tem atenuação. Eu sou, né, curta e direta. Devagar se vai ao longe, mas nunca se chega. Eu não quebro a possibilidade, né? Não tem aí nenhuma dúvida. É totalmente afirmativa. Nunca se chega, não vai chegar de jeito nenhum. Então, nossa alternativa correta é a letra E. Deixa eu só voltar para dar uma informação aqui a vocês sobre o que eu falei, dessa alternativa C, tá, gente? A guerra na Ucrânia poderia trazer mais prejuízos. Poderia é o tempo do futuro do pretérito, do indicativo. Poderia trazer. Só que aqui, do jeito que foi usado, claro, isso foi retirado de um outro contexto, né, de um texto maior, e sempre, é o que eu digo assim, é o queijo com goiabada, porque eu falei de subjuntivo, e pode confundir a cabeça de vocês. Mas poderia não é indicativo, professora? Sim, futuro do pretérito do indicativo. Mas, normalmente, nós utilizamos isso como uma ideia do subjuntivo, né, que traz essa dúvida. Por exemplo, a guerra na Ucrânia poderia trazer mais prejuízos se não fosse controlada. Esse se não fosse, o fosse é um imperfeito do subjuntivo, tá? Então, foi isso que eu quis dizer, porque como você não visualiza isso dentro de um contexto com um verbo, poderia trazer confusão para a cabeça de vocês, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Poderia, é um tempo do indicativo, sim, mas que, na maioria das situações, vem ali junto com uma ideia do subjuntivo que traz a possibilidade, que traz a dúvida. Certinho, gente? Vamos estudar isso mais à frente, na apostila de verbos. Então, fiquem tranquilos que vamos falar sobre isso, sim. Passando para a próxima, questão 19. Observe o segmento textual a seguir. Radar. Esse aparelho que baseia seu funcionamento na reflexão das ondas hertzianas toma seu nome das iniciais das palavras inglesas radio detection and warning, equivalentes à detecção e localização por rádio. Esse segmento textual deve ser classificado como... Vamos lá. Olha as alternativas que ele me dá. Argumentativo, está argumentando, defendendo? Não, né? Narrativo, com relato de etapas de uma invenção? Não tenho isso. Como é que eu vou contar, narrar? Né? Não tem isso ali. Descritivo, com explicações metalinguísticas. Ele descreve, né? Ele descreve o que significa a palavra radar, o que é um radar, aparelho. Então, ele usa palavras, explicações metalinguísticas, é o quê? Metalinguística, onde eu uso a língua para explicar a própria língua. Então, eu usei palavras da língua para explicar um termo da própria língua. Então, eu estou descrevendo, sim, o que é, né? Esse aparelho. Estou ali, ó, baseia seu funcionamento, descrevo o que é o radar. Então, com certeza, nossa resposta está aqui. Mas vamos lá até a final. D. Narrativo descritivo com informações ligadas ao tempo? Em que momento nós temos ali? Você poderia ficar até na dúvida, né? Mas em que momento temos ali informações ligadas ao tempo? Já descartei, né? E olha, argumentativo ou narrativo com defesa de ideias? Estou defendendo alguma ideia ali? Estou argumentando? Esquece, né? Então, matamos. Vamos finalizar aí na 20. Nas frases abaixo, há segmentos sublinhados que têm a posição de seus termos alterada na mesma frase. Assinale a opção em que essa modificação não altera o sentido do segmento. Vamos lá, ele quer, né? Mudei a ordem e não mudou nada. Vamos lá. Um sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. Ele vai dizer alguma coisa, né?
O tolo, porque tem que dizer alguma coisa. Quando eu digo que o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, ele vai falar com propriedade, né? Realmente ele vai transmitir uma informação nova para a gente. O tolo, porque tem que dizer alguma coisa, então ele fala por falar, né? Ele tem que dizer alguma coisa só por falar. Então, mudou totalmente o sentido, né? Alguma coisa a dizer, então, com certeza, é o conteúdo ou dizer alguma coisa qualquer, tá, gente? Seria nesse sentido. Então, modificou sim o sentido. Na B, como sou do contra, não disse parabéns para você, mas para você, parabéns. Mudou alguma coisa? Não, né? Mesmíssima coisa. Olha a vírgula ali mostrando que só mudou a ordem, mas o sentido é o mesmo, tá? Nossa resposta está aqui. Vamos na C. O que pode ser feito em alguma hora, uma determinada hora, não pode ser feito em hora alguma. Em alguma hora, determinada hora. Em hora alguma, nenhuma hora, 0 hora, né, gente? Então, muda o sentido. Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Dias à sua vida, quantidade de dias, não é isso? Vida aos seus dias, qualidade de vida em cada dia. Então, muda sim. E vamos a E. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Se leva da vida, né? Se leva da vida em relação ao histórico, a quantidade, não é isso? Vida que se leva, qualidade. Então, no início ali, se leva dessa vida é quantidade, estou falando de quantidade, né? As coisas que levarei, e vida que se leva, a qualidade de vida, como eu vivo. Certinho, gente? Então, perceberam a importância da semântica para interpretar textos, para interpretar frases. É isso aí, gente. Bom, deixa eu interromper esse compartilhamento. Voltar aqui a vocês. Mostrar a minha face. Gente, muito obrigada aí pela atenção. Espero ter ajudado de qualquer forma aqueles que não assistiram, né, nossa primeira aula, aqueles que assistiram e queriam rever para reforçar os conteúdos aprendidos. E é isso. Bom, então fechamos aí o primeiro tópico do edital, interpretação de textos, né, essa parte de sinônimo, semântica. Na próxima apostila daremos continuidade ao tópico do edital e aqui conosco para treinarmos mais ainda, para vocês irem muito bem, se Deus quiser, nessa prova. Irão? Gente, obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.